Fala, meus queridos! Como é que estamos? Professor Andrei aqui na área, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é sobre a lei de seno. Nas outras aulas, nós falamos sobre as razões trigonométricas, né? Falamos sobre o seno, cosseno, tangente, tabela dos ângulos notáveis. E aqui também nós vamos precisar da tabela dos ângulos notáveis. É imprescindível. Vamos falar da lei do seno, vamos falar da lei dos cossenos, que é essencial. Eu lembro que você estava falando nas aulas anteriores, falando sobre as razões trigonométricas. E eu lembro que o senhor disse que as razões trigonométricas são aplicadas aqui em triângulos retângulos. Verdade. Seno, cosseno, tangente. Agora, a lei do seno, ela é aplicada em qualquer tipo de triângulo. Inclusive tem capítulos aí em livro chamados triângulos quaisquer, que a gente aplica em qualquer triângulo. Aí os alunos, eles confundem muito, que isso não vai acontecer com vocês. O que é? Ele quer usar o teorema de Pitágoras em qualquer triângulo. Não existe isso, né? Não posso fazer isso. Ou, professor, eu posso aplicar a lei do seno no triângulo retângulo? Pode. Só que quando o triângulo for retângulo, eu tenho algumas particularidades. Que são elas quais? As razões trigonométricas. Nós temos o teorema de Pitágoras. Nós temos as relações métricas no triângulo retângulo também. Essas aqui que nós vamos falar com vocês, a lei do seno, é para aplicar em outros tipos de triângulo. Em outros tipos de triângulo. Beleza? Vamos embora para cima. E o objetivo é resolver as situações, problemas envolvendo as relações trigonométricas. Onde a nossa teoria, vamos fazer muitas questões durante aqui a nossa aula e ficam umas questõezinhas aí para casa. Beleza? Bora lá. Para a gente entrar em si na lei do seno, o que é que eu quero que vocês saibam? O que é que diz a lei do seno, na verdade, né? Um lado, ele está para o seno do ângulo oposto a ele. Assim como B está para o seno de B. C está para o seno de C, igual a 2R. Esse R, na verdade, quem é? Esse R é o raio da circunferência, o quê? Circunscrita. Está fora do meu triângulo. Professor, mas como é que eu vou saber quando é que eu vou aplicar essa lei do seno? Gente, tem uma dica fenomenal que questões quando envolve esse capítulo, quando a gente falar dos dois, né? A lei de seno e a lei de cosseno. Uma questão que te der mais ângulos do que lados, eu sei que está falando da lei do seno. Beleza? Onde que é esse R? O que é que diz a lei do seno? O lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Desse lado. Agora, como eu já falei para vocês, né? Não adianta. Tanto nas razões trigonométricas, como na lei do seno e dos cossenos também, a tabela dos ângulos notáveis. Não adianta, gente. Nós temos que saber. Nós temos obrigação de saber a tabela dos ângulos notáveis. Só que são esses ângulos? De 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. E o que é que diz? Como é que eu completo a tabela? Sempre nessa ordem. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. No seno e no cosseno. Coloca a raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa é a nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Professor, eu vou falar até vocês cansarem de me abusarem, tanto que eu vou falar isso aqui. Que nós temos obrigação de saber essa tabela. Beleza? Bora lá.
Gente, bora aplicar esses conhecimentos da lei de seno, da lei dos cosseno. E diz assim, ó. Observa que nessa questão eu tenho dois ângulos e um lado e quero descobrir outro lado. Ah, então nessa questão aqui eu vou usar a lei de seno. Verdade. Então, ó, eu tenho aqui, ó, professor, mas eu não sei quem é esse ângulo aqui. Né? Eu não sei quem é esse ângulo, porque o 100 está na frente desse ângulo. Verdade? Então, ó, 120 mais 30, 150. Falta quanto? 30 graus. Agora, nós vamos usar o quê? A lei do seno. E o que é que diz a lei do seno? Um lado está para quem? O seno do ângulo oposto. X está para o seno de 120, assim como 100 está para o seno de 30. Beleza? Agora, professor, o seno de 120 nunca nem ouvi falar. Nós temos obrigação também. E o seno, eu tenho uns ângulos suplementares que são iguais. Nós também vamos aprofundar muito esse mês a parte da circunferência trigonométrica. Que dá para descobrir esses ângulos. O seno de 120, professor, eu não lembro, eu não sei. O de 120, ele é a mesma coisa que o seno de 60. Que fica x, quanto é que é o seno de 60? Lá na tabelinha. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 100 sobre seno de 30, que é 1/2. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, o x é igual a 100 vezes raiz de 3. Que com certeza aí está na letra A, 100 raiz de 3. Um erro muito comum dos alunos, que eu até comentei aqui no comecinho. Os alunos, eles querem usar o quê? Teorema de Pitágoras. Os alunos querem usar o quê? As razões trigonométricas. Seno, cosseno, tangente. E eu sempre vou ficar relembrando isso para vocês. Gente, as razões trigonométricas, teorema de Pitágoras, só pode ser aplicado em triângulo retângulo. Bora lá, quinta questão. O que é que diz aqui a quinta questão? No triângulo a seguir, temos dois ângulos. Um de 45 graus e o outro medindo 105 graus. E um dos lados medindo 90 metros. Com base nesses valores, determine a medida de x. Bora lá. O x, ele está na frente do ângulo de 45, beleza. E o 90 está na frente desse ângulo. Professor, mas eu não sei quem é esse ângulo. Sabe sim. Ou como é que eu vou descobrir ele? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a quanto? 180. 105 mais 45 dá 150. Falta quanto? 30 graus. Agora, eu vou usar o quê? A lei de seno. 90 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Seno de 30 é igual a 1/2. 90 está para 1/2, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. O x é igual a 90
raiz de 2 metros. Beleza? Que com certeza está aí na letra C. Questão 6. Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocada nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura. Assim, a distância D é... Então, vamos lá. Ele me deu esse ângulo A, que é de 120. Ele me deu esse ângulo B, que é de 15. E ele quer saber o valorzinho de D. E ele disse que o lado AB vale 40 metros. E o lado, ó, ele está na frente desse ângulo aqui. Professor, mas eu não sei quanto é que vale esse ângulo. Todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então aqui fica 135. Para cá falta quanto? 45 graus. Aí fica, ó, 40 está para o seno de 45, assim como o D está para o seno de 120. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 40 está para a raiz de 2 sobre 2. Assim como o D está para... O seno de 120 é igual a de 60. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Aí fica D vezes raiz de 2 igual a 40 raiz de 3. Quanto é que vale esse D? 40 raiz de 3 sobre raiz de 2. O que é que não fazer aqui? Racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e baixo. Que fica 40 raiz de 6 sobre 2. Simplificando 40 com 2, aqui fica 1 e aqui fica 20, que é igual a 20 raiz de 6 metros. Com certeza está aí na letra A. Beleza? Bora aqui para a questão 7. Essa questão aqui gerou-se um certo questionamento. Mas por quê, professor? Presta atenção aqui no que eu vou dizer. A figura mostra uma artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode dizer que a altura da árvore é. Então, nessa questão, quer saber a altura da árvore. Ah, professor, mas eu tenho aqui, ó, 2 lados e um ângulo. Verdade. Aqui, nós vamos usar a lei dos cossenos. Então, eu vou dar um spoilerzinho aqui da lei dos cossenos para vocês. Que fica h ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado
menos 2 vezes 40 vezes 30, vezes o cosseno de 45. Fica h ao quadrado é 1.600 mais 900 menos 2.400 vezes raiz de 2 sobre 2. Somando aqui esses dois, fica h ao quadrado é 2.500. Simplificando, aqui fica 1 e aqui 1.200. Menos 1.200 vezes o raiz de 2. A questão pediu para a gente usar valendo 1,4. H ao quadrado é igual a 2.500 menos, multiplicando aí, ó, 1.200 vezes 1,4, que dá 1.680. Menos 2.500. H ao quadrado é igual a 820. A altura dessa árvore é a raiz quadrada de 820. Ah, professor, observe que as alternativas está um valor, está dentro do intervalo, né? Ou maior, ou menor, ou entre. Gente, e essa raiz aqui, ela não é exata, como vocês podem observar. Mas eu sei que ela é menor do que a raiz de 900, e a raiz de 900 é 30. E ela é maior do que a raiz quadrada de 400, que a raiz quadrada de 400 é o quê? 20. Então, essa altura vai ser um número entre 20 e 30. Ela está dentro desse intervalo, o H. Com certeza aí é a letra C. Bora aí para a questão 8. Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situados em margens opostas. Para isso, ele escolheu um ponto C, na margem em que está, e mediu os ângulos ACB. ACB vale 60 graus. CAB vale 75 graus. E o lado AC, ele mediu aqui, vale 16 metros. Respeitando essas condições, podemos afirmar que o lado AB, vou chamar aqui de X, tem medida aproximada D. Então, bora lá, né? Gente, esse 16 metros, ele está na frente do ângulo B. Professor, mas eu não sei quanto é que vale esse ângulo B. Sabe? Já fizemos várias questões nesse estilo. Todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 75 mais 60 dá 135. Que falta para cá o quê? 45 graus. Usando aqui a lei do seno, fica 16 está para o seno de 45, assim como o x está para o seno 60. Seno de 45 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. X está seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica x raiz de 2 é igual a 16 raiz de 3. Quanto é que vale esse x? É 16 raiz de 3 dividido por
raiz de 2. Racionalizando por quem? Por raiz de 2 em cima e embaixo. O que é que nós temos aqui? Que esse x é 16 raiz de 6 sobre 2. Divide esse 16 por 2. O x é igual a 8 raiz de 6 metros. Com certeza aí está na letra A. Questão 9. A água utilizada em uma residência é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água, que está localizada a 60 metros de distância da bomba. Os ângulos formados pelas direções que a bomba, caixa d'água, residência é de 60 graus. Residência, bomba e caixa d'água, 75 graus. Beleza, conforme vocês podem observar na figura. Para bombear água do mesmo ponto de captação diretamente para a residência, quantos metros de tubulação são necessários? Chamamos ali de X, não é verdade? É o valorzinho que a gente quer encontrar. E nós vamos usar o quê? A lei do seno. Mas por que eu vou usar a lei do seno? Eu tenho mais ângulos do que lados. O X, ele é proporcional quem? Ao seno de 60. E esse 60, ó, ele está na frente desse ângulo aqui. Não é isso? Esse ângulo vale quanto? De novo, né? 135. Aqui falta 45 graus. Aí fica X está para o seno de 60, assim como 60 está para o seno de 45. O seno de 60 quanto é? Raiz de 3 sobre 2. Igual a 60 sobre 145, raiz de 2 sobre 2. Fazendo os meios pelos extremos, né? Esses dois que vão embora. X é igual a 60 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Vamos racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Que fica 60 raiz de 6 sobre 2, que é igual a 30 raiz de 6. Ah, professor, mas a questão pediu para a gente adotar esse raiz de 6 valendo 2,4. Vamos multiplicar. 30 vezes 2,4, que isso aqui é igual a 72 metros aproximadamente, que está na letra B de bola. Beleza? Bora aqui para a questão 10. Considerando a figura e o que o seno de 75 é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Esse A é 5 vezes algum negocinho ali, né? Vamos aplicar a lei de seno. 2 ângulos e um lado. E eu quero descobrir esse lado A, que no caso é o BC.
Fica A está para o seno de 75, assim como 5 raiz de 6 está para o seno de 60. Seno de 75, a questão me forneceu ali. Aí fica A está para aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Igual a 5 raiz de 6 sobre o seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Podemos simplificar quem? Pode simplificar esse 2 aqui, aqui fica 1 e aqui fica 2. Aí fica assim, né? Se a gente racionalizar, fica assim, A sobre raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 igual 5 raiz de 6 sobre raiz de 3, né? Vou racionalizar aqui. Que vai ficar como? A sobre raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 é igual a 5 raiz de 18 sobre 3. Beleza? Agora, fazendo os meios pelos extremos, como é que vai ficar? 3A é igual 5 vezes raiz de 36 mais 5 raiz de 18 vezes 6 dá 108, né? Sobre 2. Não é verdade? Fazendo de novo aqui os meios pelos extremos, fica 6A é igual a 5 vezes 6 mais 5 vezes. Quanto é que é esse 108? Bora decompor esse 108 aqui. Fica por 2, 54. Por 2, 27. 3 dá 9. 3 dá 3. Por 3 que dá 1. 108 é a mesma coisa que 6 raiz de 3. Fica mais 6 raiz de 3. Beleza? Aí fica 6A é igual a 30 mais 30 raiz de 3. Quem vai ser esse A? Divide todo mundo aqui por 6. Vai ficar 5 mais 5 raiz de 3. Ah, professor, mas a questão lá no comecinho falou que aquele A é o 5
que multiplica mais alguma coisa. Verdade, bora botar ele em evidência. É o 5 que multiplica 1 mais o raiz de 3. Então, quem é esse valorzinho desse A? É o 5, que já está lá na questão, né? Que multiplica 1 mais raiz de 3. Com certeza está na letra B de bola. Questãozinha bem interessante, né? Envolvendo aí essa parte de lei dos senos. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Questão 11. No triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC? Destacado pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetro. Então, bora lá, né? Nós sabemos que o X está oposto a esse ângulo aqui, ó. Ah, professor, mas quanto é que é esse ângulo? 135 mais 15, 150. Falta quanto? 30. Usando a lei do seno, fica X está para o seno de 30, assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 135. Quanto é que é o seno de 30? 1/2. X está para 1/2, assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 45. Porque o seno de 45 é o mesmo de 135, que é raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui cancela com esse 2. Quem vai ser o x? É 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Esse raiz de 2 vai embora com esse raiz de 2 também. E com certeza o x aí é igual a 2 centímetros, que está aí na letra A. Beleza? Próxima questão. Diz assim, ó, a figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB de um ponto P a 100 metros de B. Mediu-se o ângulo APB, que é 45 graus. E do ponto A, mediu-se o ângulo PAB, que vale 30 graus. E eu quero saber o comprimento dessa ponte. Então, aqui está de boa. Nós temos mais ângulos do que lados. É a lei do seno, que fica x está para o seno de 45, assim como 100 está para o seno de 30. Seno de 45, x está para raiz de 2 sobre 2, assim como 100 está para 1/2. Esse 2 vai embora com esse 2. O x, que é o comprimento da ponte, é 100 vezes raiz de 2 metros. É o comprimento dessa ponte. Questão 13. Olha questões aqui envolvendo o quê? Circunferência circunscrita, né? Em relação a um triângulo. Ele quer saber o raio da circunferência a um triângulo do qual se conhece um lado, AB, igual a 10, e o ângulo oposto, C,
que vale 60 graus. Dá para a gente aplicar a lei do seno igualando ao diâmetro dessa circunferência, que é igual a 2R. Também dá para a gente resolver usando a lei do seno, para descobrir o raio. Como 10 está para o seno de 60, isso aqui é igual a 2R. Essa é a propriedade. Isso é o que diz a lei do seno. Bora lá, né? Agora, fazendo aqui, ó, os meios pelos extremos, tu tem 2R vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 10. Esse 2 vai embora com esse 2. Quanto é que vale o raio dessa circunferência? É igual a 10 dividido por raiz de 3. Aí nós temos que fazer o quê? Racionalizar. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. O raio é igual a 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Beleza? E a última aqui, para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, no mesmo estilo. Onde eu tenho esse triângulo ABC. Essa circunferência ela é circunscrita, está fora desse triângulo. E ele me deu um lado e um ângulo oposto a esse lado. Com isso eu posso aplicar o quê? A lei do seno. Que diz 4 raiz de 2 está para o seno de 45. Isso aqui é igual ao diâmetro da circunferência. Que fica 4 raiz de 2 está para raiz de 2 sobre 2. Que isso aqui é igual a 2R. Fazendo os meios pelos extremos, fica 2R vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 4 raiz de 2. Bora lá. Esse 2 vai embora com esse 2. Quem é mais que eu posso simplificar? Esse raiz de 2 vai embora com esse raiz de 2. Com isso, o raio dessa circunferência é igual a 4. É o raio dessa circunferência. Beleza? Então, gente, com isso, a gente finaliza falando sobre essa parte de lei de seno e lei de cosseno. Próximo aula, vamos trazer mais questões sobre essa parte aqui da lei do seno e lei de cosseno. Inclusive, trouxe aqui umas questões para vocês, onde você tem que imaginar a figura, fica mais fácil de você visualizar. Quando tem uma circunferência inscrita, circunscrita em relação ao meu triângulo, né? De um lado e o ângulo oposto, peço para descobrir o raio. Nas duas, foi no estilo que a gente respondeu essas duas últimas aqui, nesse mesmo estilo. Beleza? E na próxima aula, como já disse, vamos continuar trazer umas questões aqui do Enem para vocês, onde cai essa parte aqui de lei de seno. E nas próximas semanas nós vamos falar sobre a lei dos cossenos.
Aí nós temos que saber diferenciar quando que numa questão ele está falando sobre a lei de seno e na questão está falando da lei dos cossenos. Temos que saber essa diferença, temos que saber aplicar. Primeira dica em relação à quantidade de lado, a quantidade de ângulos. Falou lá em triângulo retângulo, pense logo nas razões trigonométricas, relações métricas, no teorema de Pitágoras. Ah, falou em qualquer tipo de triângulo, pense na lei do seno, pense na lei dos cossenos. Para a gente descobrir ou um lado, ou um ângulo. Tu vai ver que quando a gente for falar da lei dos cossenos, nós vamos descobrir um ângulo. Aí não tem para onde. Eu sempre vou botar a tabelinha dos ângulos notáveis. Por quê? Eu quero que você saia aqui dessa bagagem, aqui do EJA 6, com essa tabelazinha na cabeça. Com as razões trigonométricas. Com essas relações em triângulos quaisquer. Para você ir lá para a 7ª etapa. Tem que levar essa bagagem para lá. Beleza? Então, eu queria agradecer vocês estarem aí nos assistindo. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.